Boa noite, pessoal. Estamos aqui iniciando mais uma live para bater um papo. Hoje o assunto, nós vamos falar sobre positividade, ser positivo. Estou só aguardando aqui a nossa convidada hoje, a Cérlica, para a gente iniciar o nosso bate-papo de hoje. Só aguardando ela entrar. Já mandei o convite. Boa noite, Raquel. Oi, Cérlica, boa noite. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite a todos que estão chegando. Bem-vindos. E vamos na vibe da positividade, não é isso? É isso Prazer aí. imenso dividir essa Chega de, live com você. chega de negatividade, né? Chega, chega. Já baixa essa aura cósmica que tá pesada, tá densa. Mas a gente sabe que a pulsão de vida ela é muito forte em você, em mim, e nas pessoas que estão chegando aqui para ficar conosco nessa noite maravilhosa. Bem-vinda, Raquel. Vamos começar então. O que acontece é o Quem fala seguinte, primeiro? eu posso começar. O que acontece é o seguinte, nós mesmos, com os nossos pensamentos, é que estão provocando essa negatividade. Nós mesmos, com essa visão negativa que nós temos do que está acontecendo no mundo, e nós mesmos estamos provocando isso. Ou seja, o pensamento negativo abrindo campo para essa doença que está ocasionando a gente aí. O ser humano foi o provocador disso tudo. E abriu Sim, campo com a mídia, deixando, né? Deu um prato cheio para que eles aproveitassem, como as cabeças já estão fracas e frágeis, para entrar com essa negatividade. Então, tudo que está se procedendo hoje no mundo é um resultado dos pensamentos negativos. Boa noite, Ana Cláudia. Dos pensamentos negativos provocados por nós mesmos. E a gente está aqui para conversar hoje para que a gente mude essa tecla, sai do negativo e vão pensar positivo. Não é isso, Célica? exatamente, exatamente. Até porque, gente, tudo começa e termina em nós. A força do pensamento ela é muito grande, muito grande. Então, assim, a gente tem que tentar exercitar o lado bom, o lado positivo, saudável, que contagia as pessoas. E a gente pode fazer isso com algumas premissas. Por exemplo, se a gente aceitar que todos nós erramos, olha lá, meus erros são o quê? Degraus para o meu desenvolvimento. Eu aprendo com os meus erros. Gente, esse é um aspecto crucial. Em busca do equilíbrio emocional, a gente vai no caminho de erros e acertos, tentativas e erros, tentativas e erros. E a gente tem que aceitar que isso acontece. A partir daí, vai ficar tudo muito mais leve, muito mais leve. Quando você aceita as experiências, inclusive as que não são legais, as desagradáveis, quando você aceita isso aqui, você começa a entender que você pode filtrar o que é que realmente importa. As experiências ruins vão acontecer para Nelson, para mim, para meu filho, para a esposa dele, para o planeta. Mas a gente vai aprender com essas experiências pesadas. E a gente vai burilar essa pedra, inicialmente muito bruta, que somos nós, espírito, corpo e alma. A gente vai burilar com as pancadas que a gente vai levando da existência, do existir. Uma outra questão crucial. Vamos sair do nosso passado. Deixe o passado na condição do passado e viva em constante permanência com o seu presente, tá? Deixe o passado no passado e saboreie, se delicie com o seu presente. Porque as pessoas estão muito ou no passado, quando eu tinha 20 anos, quando eu fazia isso, quando eu fazia dança, quando eu cursava tal curso, mas não está vivendo o presente. Esse foco no passado gera uma angústia, um mal-estar, uma inquietude que vai abrir espaço para vários outros tipos de energia. O foco no passado adoece.
como também o foco no que vai acontecer ainda. Como será o amanhã? Como será o amanhã? Responda quem puder. A gente não pode responder o amanhã. O hoje é o presente. Se você foca a sua atenção no hoje, no presente, você começa a entender as vibrações internas e começa a conspirar para o bem. E o bem só acontece quando o Nelson mentaliza o bem, quando eu, Cérlica, mentalizo o bem e a gente conspira para um bem maior. Então, pessoal, nada de alimentar a negatividade, nada de ficar com algumas mídias altamente tóxicas que você sente que está querendo quase... Você vai definhando na cadeira e você morre. Em vez de você relaxar, distensionar, você sai, sabe, petrificada. A gente tem que buscar o caminho da alegria, do contentamento. As pessoas que liberam o sorriso da alma, elas também liberam os hormônios do bem. Serotonina, ocitocina, o hormônio do amor, do contentamento. E aí tudo fica mais bonito. Eu, por exemplo, estou acima do peso. Então, não estou usando um biquíni, estou usando 2 peças. Mas quando eu me visto para a praia, eu já faço o quê? Eu já rio no espelho. Porque eu acho engraçado aquela barriguinha, 1, 2 voltas. Eu já começo a rir de mim, porque quando alguém for rir de mim, já está rindo, ó, bastante atrasada. E a vida fica mais leve, etc. e coisa e tal. E você vai soltando o corpo. Observe como é que está o seu corpo nesse momento. Tenta fazer um movimento assim, de ombro, para ver se ele consegue responder, ou se você está tesa ou teso. Balançando aí o ombro, né? E vamos tentar mentalizar as coisas boas, porque a gente conversou ontem. Boa noite, Maria, Cristiane, muito bem-vindas. Conversamos ontem, ou foi hoje de manhã, eu e o Nelson, que muita coisa boa está acontecendo. Muita coisa boa. Mas aí a gente não tem acesso às coisas boas. A gente tem acesso aos céus, ó dor, ó glória. E as lamúrias vão acontecendo e vão chamando umas às outras, porque são energias, são pontos magnéticos. Então vamos focar a atenção nos degraus do nosso aprendizado. Outra questão. Eu tenho força e habilidades para vencer qualquer desafio que a vida me apresenta ou que venha me apresentar. Dentro de nós existe muita força e que muitas vezes a gente não consegue reconhecer. Ah, menina, você não sabe, você não vai ser capaz. Ah, menino, você é muito burro. E a gente vai introjetando esses conceitos que não são nossos, construídos por nós, e a gente vai alimentando. Eu não vou conseguir. Eu não vou desenvolver. Minha mãe falou que eu não tenho esse jeito, que eu não vou conseguir fazer. Puxou. Aí vai, ó, o negativo. Puxou o negativo. Exatamente. Então, tudo que você presta atenção demais, cresce. E cresce numa proporção, às vezes, imensa, não é, Nelson? E a outra questão é mentalizar isso aqui, ó. O meu corpo é saudável e a minha alma tranquila. Pelo menos 3 vezes por dia, pessoal. Fala isso aqui para você mesmo, tá? Meu corpo é saudável, minha alma tranquila. Dá para ler? Dá. Meu corpo é saudável, minha alma é tranquila. E se aqui e acolá eu fraquejar, tá tudo bem. Respira fundo e segue a trilha. Passo a vez para você, amigo. O que acontece é o seguinte, nós temos leis físicas que falam que as cargas se atraem se elas forem opostas. Mas isso é uma lei física. A lei mental é diferente. A lei mental... Sim. Que está presente em algumas glândulas do nosso cérebro, uma delas é a tal da pineal, que é uma energia que nós temos do cosmos, inclusive, né? Que quando você pensa negativo, você capta para você o negativo. Agora, se você pensa o positivo, você faz uma armadura ao seu redor. Essa glândula, sim, quando você promove isso é comprovado. Um médico em inglês, ele pegou cadáveres, pegou faces, né? Cerrou as faces e foi analisar qual era a pineal, o que ela tinha dentro dela. E ele encontrou cristais de apatita. O que o cristal de apatita faz? Emite energia. E a energia se liga ao pensamento, porque o pensamento, sim, ele viaja numa velocidade absurda e você não sabe o que o outro está pensando. Eles podem estar rindo para você,
mas está te fuzilando de alguma maneira. Então, Sim. o ato de pensar negativamente, as pessoas pensam, eu estou fuzilando ele, eu vou acabar com ele. Você está se autoagredindo. Você está gerando em você uma doença e gerando uma chaga dentro de você. Uma chaga que você não vê. Que em algum momento da sua vida vai aparecer. As doenças às vezes aparecem quando você promove exatamente essa negatividade que você foi o responsável de tudo isso. Então a gente tem que entender que cada vez mais que você pensar negativamente, mais prejuízo você traz ao seu organismo. Então pensar negativo é abrir o campo para a doença. Pensar positivo é fazer uma armadura em volta de você. Porque a pessoa que age, pensa, analisa positivamente, você vê a mudança da pessoa, quando ela sai desse lado negativo e entra no lado positivo. Mas aí alguém pode falar assim, mas Nelson, eu não consigo pensar positivo. A minha aura, as minhas ideias conspiram só para negatividade. Só um instantinho. Meu irmãozão, Davi Rangel, um amigão, irmãozão, seja bem-vindo. Em homenagem ao meu filho Davi, olha só que interessante, olha que conexão, Davi. Bem-vindo, Davi. Bem-vindo, Davizão Rangel. Esse é um irmãozão que mora em Nova Friburgo. Nova Friburgo, que coisa linda. Patrícia também bem-vinda. Todos vocês muito bem-vindos. E é isso mesmo, a gente é um campo magnético, gente. Então, tudo que a gente pensa, a gente também, de alguma forma, atrai pra gente. Isso aí não tem, é a lei da atração mesmo, não é? Se você mentaliza coisas boas, as coisas boas vêm como ondas assim, e vem na sequência boa, numa vibe legal. Mas se você também mentaliza o contrário virá também. Tem uma doença chamada distimia, que é uma doença que acometeu muitas pessoas no início da década de 90. A distimia é um mau humor severo. Nada para a pessoa tem brilho. Nada para a pessoa é agradável, é bom, é interessante. Mas aí é uma questão muito mais neuroquímica. A pessoa distímica não gosta dela, não gosta de quem está com ela, não gosta de viver, e as pessoas que estão no entorno começam a achar que ela está certa. Então a gente tem que entender que esse mau humor severo e crônico, isso é uma coisa que foge ao fluxo natural do organismo, tá? É uma descompensação de ordem talvez psíquica ou neurológica, que ela não consegue produzir a serotonina, a ocitocina, e tem que ajustar essa parte hormonal para que ela consiga descobrir e se encantar com a vida dela e com a vida do universo. E isso é interessante porque tudo realmente é energia, tudo é energia. E a gente vê que até a própria live, ela passa, você consegue passar e receber energia desde que seu campo, sua aura, esteja aberta para esse tipo de contato, digamos assim, ou de troca, não é? Essa troca que tem uma telinha entre mim e você. Então a gente tem que estar nessa vibe do contentamento. Não é fácil, é um exercício diário, é um exercício contínuo. Hoje, sob todas as formas, eu estou melhor, melhor e melhor. Hoje, em qualquer aspecto, eu estou melhor e me sinto melhor, melhor e melhor. E vai alimentando a positividade, e vai buscando coisas que possam proporcionar a você o prazer de viver. Quer ver uma coisa? Quais de vocês hoje dão uma gargalhada? Estão aqui na sala conosco. Gargalhou. O Nelson gargalhou de manhã, que eu ouvi daqui e vi. Su, bem-vinda, querida. Quanto tempo? Fala uma o sorriso coisa aqui, é curador. O sorriso é curador. A Patrícia está falando aqui que tudo que eu penso é negativo. Patrícia, somente você pode vencer isso. Não tem outra pessoa. Se você pensa negativo, você atrai coisas ruins para você. Só você pode vencer isso. É dito, tudo está dentro da gente. O de fora não pode invadir dentro da gente. Nós é que emanamos de dentro da gente para fora o positivo. Então, se você está pensando negativo, você está gerando em você comprometimentos para o seu organismo. Mas aí, nesse momento, a Patrícia pode pedir ajuda, Nelson. Ela pode pedir ajuda, né? Tem. Talvez alguém
ouvindo a dificuldade dela, a dor que ela está passando nesse momento, possa proporcionar a ela um campo de conexão dela com ela própria e ela vai abrir para a luz. Não se sinta Verdade. culpada, Patrícia. Não se sinta culpada, porque isso aí é você e mais milhões de pessoas no planeta que estão com energia baixa. Poucos de nós está assim, ó. Poucos de nós está aceso. Não é isso, gente? Não Verdade. se culpem, não se martirizem, a gente tem que buscar essa luz. Claro que essa luz, como o meu amigo falou, ela vem de dentro de mim para fora de mim, né? Ela está em mim para externar para vocês. Mas se eu não consigo brilhar, eu tenho que pedir um help. Isso não é feio, isso não é fraqueza, isso não é falta de vontade. Muito pelo contrário, isso é o alto amor pedindo, implorando cuidado, tá? Então, tudo começa nessa situação. Parece que tudo apareceu de uma só vez e fica meio escuro. Claro, quando a gente está triste, a luminosidade apaga, né? A tristeza, ela bloqueia qualquer campo de energia, de brilho, de luz. Só E o que é ela pior, mesma pode vencer. Pedir ajuda e vencer ela própria. A briga é sempre, eu digo sempre, a briga sempre somos nós contra nós mesmos. Nós brigamos contra nós mesmos. O autoconhecimento é que faz com que nós saímos dessas dores, dessa tristeza, dessa ansiedade, dessa angústia. A briga sempre é de nós contra nós mesmos. Não tem outra forma. Mas mesmo assim, não se culpem, não se sintam acuados de forma alguma, porque ninguém escolhe sofrer. Ninguém escolhe sofrer, gente. Eu sou da área de saúde, eu sou psicóloga e eu passei maus pedaços também durante essa fase dessa micropartícula. Passei momentos terríveis. Alguém pode querer me crucificar, mas você, Célica, conhece tão bem a mente. Gente, eu conheço uma porção mínima da mente. Porque o cérebro ainda é uma caixinha de surpresas. O que a gente sabe é que a atração, que a conexão com o belo, que a conexão com o que te faz bem, com o que te dá prazer, isso é curador. Isso é curador. Por exemplo, vocês que estão chegando, vocês gostam de encaminhar? Vocês gostam de caminhar? Vocês gostam de nadar, ou de cantar, ou de relaxar, ou de se espreguiçar? O que é que vocês fazem que proporciona a vocês prazer? Vanessa, muita tristeza. Tem que entender o que é que essa tristeza quer te falar, Vanessa. Né? O que é que está realmente incomodando, doendo lá dentro, que você se sente tão triste? Que gatilhos são esses, né? Que gatilhos são esses? Emocionais. Exatamente, exatamente. E se não conseguir sozinha, pede um help. A gente nasceu para vibrar no bem, na luz, na positividade, no contentamento, no agradecimento. A ciência comprova que as pessoas gratas, elas têm uma imunidade infinitamente melhor, mais apurada. A gratidão por hoje, a gratidão pelo acordar. Várias pesquisas falando sobre isso. A Ana Cláudia está falando que ela canta muito. Ela canta muito. Ela está falando que ela canta muito. Continue cantando mais ainda. E cante para alguém, inclusive. Sim. E canta para você também. Canta para você, canta para o espelho, né? Meu pai fazia assim de manhã, beijando o espelho. Bom dia, Sérgio. Você tá lindo hoje. Seu dia vai ser lindo. E eu digo, pai, o que é isso? E assim eu cresci nessa vibe da alegria, nessa vibe, sabe, de você ter o alto amor regado, nutrido e cuidado. Porque o alto amor é que nem uma plantinha. Se você não rega, se você não zela, ele vai minguar. Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Então alimente esse alto amor. Ame tanto você, que se você é casado ou casada, noivo ou noiva, e de repente a figura quiser ir embora, aí você canta para ele ou para ela, vai com Deus, o amor ainda está aqui, vai com Deus. E você segue sua vida, sua trajetória, cuida das suas plantas, sua cervejinha. Beleza, cervejinha de vez em quando, tudo bem, nenhum problema não, né? Porque a gente não pode deixar essa chama aqui apagar, tá, gente? Isso aqui não pode. Eu só vou lembrar uma pesquisa de um japonês chamado Masaru Emoto, que ele colocou plantas, né, dentro de um local e colocou palavras que as pessoas fossem falando para aquelas plantas, inclusive, né? Uma delas era ódio, a outra era eu te amo,
tá? Não é bem essa, mas é mais ou menos esse aspecto, né? Então ele Eu pedia lembro para as desse pessoas que experimento. eles visitavam o local, que as pessoas falassem para dentro dessa planta, eu te odeio, e na outra, eu te amo. Depois de 30 dias de as pessoas fazendo isso diariamente, a planta que eu te amo cresceu, criou galhos, e a que eu odeio mingou. A planta tem sentimento e a palavra tem agressão. Se você usa palavras Sim. negativas, você agride até uma planta. Imagine nós mesmos. E se você Sim. usa a gratidão, o amor, o carinho, a atenção, você evolui, você cresce, você liga a luz. É por aí. É por Você aí fica essa luz, mensagem, exatamente. é essa mensagem que esse pesquisador japonês, chamado Masaru Emoto, passou para a gente. Que a gente tem que Sim. emanar positividade. Negatividade gera doença, gera problema de saúde, e a gente acaba se entregando. Não pode se entregar. Nós somos seres únicos, seres diferentes, mas esses seres têm que fazer força para se levantar. Senão, você acaba levando um monte de gente contigo às vezes. E lembrando também que o fato de você estar triste é uma emoção natural, tá? Ninguém está o tempo todo feliz. Não pode se repetir, né? Não pode ficar Agora, repetindo, se a coisa repetindo, ficar muito repetindo. repetitiva, e se você começar a perder o vício pela vida por mais de 4, 5 meses, aí é bom pedir uma ajuda. Claro que sim. Você não consegue ver brilho em nada, você não consegue se alimentar bem, não consegue dormir bem. Seus pensamentos conspiram só para coisas ruins, né? Para tragédias. Então, vamos ver como é que está essa coisa da conexão neuroquímica de cada um de nós. Mas, a princípio, a gente nasceu para o bem, para a felicidade, para a alegria, para o contentamento. Tem até uma tribo na África, que foi estudada uns anos atrás, as pessoas acordam sorrindo, depois me cobra essa tribo qual é, Nelson, e Tá dormem bom. sorrindo. Eles agradecem pelo amanhecer, agradecem pelo sol, agradecem pela noite. Eles são pessoas que vivem num contentamento contínuo, entendeu? E aí, logicamente, claro que tudo funciona melhor, né? Eu, como também trabalho com empresas, pessoal, eu sinto muito como é que está o clima organizacional daquela empresa. Tem empresas que o clima é tão pesado que você vai para lá, cheia de luz, de energia, você sai mufina, sai pequenininha. Já tem outras que você entra, o acolhimento é tão caloroso que você se sente em casa. Aí você fala, já são 6 horas, já são 18 horas, eu nem percebi, porque a coisa é gostosa. Quando você está num ambiente bom, no clima legal, o tempo passa, o tempo voa, né? E você não percebe. Então, assim, tudo é energia. E no mundo laboral, infelizmente, nos ambientes corporativos, o contentamento está andando em baixa, está andando em baixa. Então, acenda a luz do seu colega de trabalho. Se você não pode ajudar, você também não prejudique, tá? Acenda a luz para que ele possa também brilhar como você. E a gente vai brilhar junto para ser uma constelação. Aí brilha Nelson de lá, brilho eu daqui, brilha as meninas que estão chegando agora, todo mundo vai brilhando e o planeta vai agradecer. Não é assim? E um exercício contínuo, tá, minha gente? Ninguém aprende isso assim numa live. Se aprende isso experimentando. Até o que a gente se alimenta, com o que a gente se alimenta. Porque eu sou o que eu como. E eu sou o que eu penso. Se eu como só conservantes, acidulantes, corantes, estabilizantes, Tóxicos. aromatizantes, eu vou morrer antes. Tóxicos. Tudo tóxico, né? Tudo com tudo. A galinha tá gripada, a gripe aviária, a vaca tá louca. A síndrome da vaca louca, eu sou o que eu como. Tenta buscar um alface, tenta buscar um brócolis, conversa com brócolis, que é massa. Conversar com brócolis, com alface, com os legumes, né, de modo geral, mais verdes escuros, eles são calmantes naturais. E não tem, assim, uma receita única, não. Cada um vai buscar a sua própria receita da felicidade, tá? Fala aí, Nelson. Quantas vezes vocês passaram por uma pessoa, encontrou com uma pessoa que você nunca viu e essa pessoa te fez um bem tremendo? Só de ter o contato. É a energia que nós temos, é a energia do outro favorecendo de uma forma positiva. Agora, Nunca também existe o outro lado.
E o outro lado também, aquela pessoa também que você nunca viu e também te faz o mal. A energia, são os famosos vampiros energéticos, Sim, né? Eles captam a sim, energia da gente, acaba sugando a energia e você chega mal. Então, nesses momentos, quando você sente essa energia negativa, sabe o que você faz? Agradece. uhum, Agradece, porque aquele momento é necessário. Às vezes, aquela pessoa que está sim, naquela forma negativa, ela está precisando de uma palavra amiga. Você muda a polaridade naquele momento, quando você fala positivamente para ela, mostra para ela que aqueles pensamentos que ela está usando, dá para mudar. Muda o botão, tira o botão negativo e passa para o botão positivo. Pensar sim, positivo atrai positividade, melhora o seu sono, você consegue retornar para o mercado de trabalho, você consegue aliar a você pessoas da mesma forma de pensamento, você vai crescer. Agora, negativo te joga no chão. O que se passa hoje no sim. mundo é o pensamento negativo, que atraiu esse monte de problema aí. E as pessoas continuam pensando de alguma forma negativa. Sai desse meio, não vai levar a lugar nenhum. Vamos então exercitar a nossa capacidade de superação, tá? Estamos vivos, estamos saudáveis, estamos aqui nesse momento planetário que é de altíssimo impacto energético, tá? E vamos tentar aprender com essas adversidades. A gente tem que aprender, se não aprender agora com a dor, vamos aprender nunca mais, minha gente. Então, vamos tentar essa coisa assim de aprender, de se descobrir em meio a essa situação toda. Há um fenômeno na fisicoquímica chamado sinergia. Sinergia com S, tá, gente? É quando várias moléculas vão sendo agrupadas, várias moléculas. Aqui tem algumas miçangas, aqui tem outras, aqui é o Nelson, aqui é a Sérlica, aqui é o Cláudio, aqui é o Igor. Quando essas moléculas se agrupam, se torna uma grande molécula, então houve um processo, né, energético chamado sinergia. Elas se agruparam e formaram uma única molécula. Então, a sinergia é o que movimenta os grupos sociais. É a gente se tornar uma grande molécula. Mas, infelizmente, o que tem acontecido é a entropia. As moléculas se partirem em pedaços menores e vai cada um para o seu quadrado e cada um só pensa em si e cada um só vai viver o seu mundinho. E aí Você lembra que eu falei adoece, e aí... ontem? Você lembra que eu falei ontem contigo? São duas palavras que estão vigorando hoje na pandemia: egoísmo e ganância. As pessoas Uhum, estão extremamente egoístas e gananciosas, né? Os sim. caras estão se aproveitando de tudo isso e enriquecendo. Em vez de estar doando, está cada vez mais sendo egoísta, trazendo para si próprio, tá? Tem um livro bastante Porque interessante que eu indico a vocês, é um livro bastante interessante para vocês, que é do autor chamado Rick Medeiros, chama-se Ou é pelo amor ou pela dor. Se você não faz pelo amor, você vai pela dor. E ele fala muito bem sim, dentro desse livro, quando ele relata um caso dele com o irmão. E o irmão já partiu para o plano de cima, né, que alguns chamam de plano espiritual, e ele conta uma história para a gente entender o que são essas energias que nos circundam. E elas são verdadeiras e elas existem. Basta que você pense positivamente para que você atraia essas energias boas. Negativamente, ela te joga para baixo, porque ela precisa da sua energia de alguma forma para continuar captando a você, porque o seu pensamento traz para você essa energia. Então ele acontece, o caso dele foi o seguinte, ele conta sempre isso em todos os livros dele. Ele estava no shopping, Iguatemi, em São Paulo, quando ele estava subindo as escadas que ele ia ver um filme. O filme chamava-se O Clube da Luta. E uhum, ele tinha saído da academia na hora e quando ele ia subir a escada, sempre que tocava uma música, que era a música que ele e o irmão gostavam, ele parava para escutar. E ele para na entrada dos degraus, do degrau da esteira rolante, que ele ia subir para o cinema. Não sei por cargas d'água, né? Saiu do bolso dele um CD, que estava fazendo um outro livro que ele estava escrevendo. Aí caiu no chão, ele pegou o CD do bolso, não sei por que cargas d'água, ele virou, em vez de ele subir para o cinema, ele foi para o estacionamento, pegou o carro, quando ele estava no meio do caminho que ele lembra
que ele ia ver o filme e resolveu ir para casa, mudou a direção. Você lembra o que aconteceu uns anos atrás de um aluno de medicina que entrou dentro do cinema dando tiro em todo mundo, metralhando as pessoas? Foi nesse dia que ele estava lá, ele ia assistir naquele horário e as energias do irmão o desviaram. Então, a gente não deve jogar fora essas coisas que vêm a gente, essas energias que passam por nós. A Regina está pedindo aqui o nome do livro. É Pelo Amor ou Pela Dor. Estou repetindo, tá, Regina? Pelo Amor ou Pela Dor. Vale a pena ler esse livro. E outra coisa, Regina, também é o seguinte, iremos passar por momentos muito difíceis, porque a vida são ondas, né? Então, assim, hora a gente tá muito bem, hora a gente não tá legal, tá? A coisa é muito cíclica, mas o que a gente tem que entender é que, através dos momentos difíceis, eu vou me descobrir cada vez mais e vou aprender como lidar com essas adversidades para que eu consiga sempre buscar no final da minha história o lado bom da vida, que também é um outro filme, o lado bom da vida. Porque se a gente está muito assim, muito contaminado com essa coisa toda das informações distorcidas muitas vezes que chegam até nós, a gente fica muito, muito vulnerável, muito vulnerável. Então, vamos tentar reservar um tempo do dia para a gente conseguir até meditar. Inclusive, meditar, por exemplo, inspirar tudo que você tem, que você almeja de bom, você inspira, segura dentro de você, só coisas boas, você depois solta o que lhe incomoda. Faz isso 4 vezes. Inspira coisas boas que você quer para a sua vida, que você já tem em você, que você quer melhorar. Se inspira, traz para dentro de você pulmão, cabeça, coração, guarda as coisas boas e expurga as coisas ruins. E vai exercitando sempre essa coisa da sincronicidade, da sinergia, do contato interpessoal. Agora tem uma coisa, gente. É impossível alguém achar positividade no mundo quando, como bem Nelson falou, não consegue achar positividade em você. Tudo começa e termina em cada um de nós. Eu não vou conseguir achar nada belo, nada encantador, se eu não consigo me encantar comigo, tá? É um exercício contínuo. Tem como você buscar a qualidade de vida? Sim, claro que tem, tá? E a gente pode também pedir ajuda, procurar ajuda, e vai dando um apoio ao outro, e vai virar uma grande constelação de estrelas brilhando sistematicamente e continuamente. Então, a ideia nossa é brilhar coletivamente, tá? É brilhar com todos nós juntos. E reconhecer a dor. Reconheça a dor, primeiro passo. Tô triste, não tô legal, não tô conseguindo me resolver sozinha, não tô conseguindo achar a luz. Pede ajuda. Temos aqui profissionais de saúde sempre à disposição de vocês. E técnicas também bem arrojadas, não é, Nelson? Verdade. Com toda certeza. Quer falar um pouco dessa técnica que você está agora mais assim, comprometido, envolvido? Vou falar muito rapidamente, porque é uma técnica ainda pouco conhecida no Brasil, tá? Apesar de ela ser baseada numa técnica milenar, que é a acupuntura, e os medrosos aí não precisam correr, porque não vai ser usado agulhas, vai ser usado apenas a ponta dos dedos. Porque o que acontece? Como nós estamos falando aqui de corpo e energia, o que se faz com a técnica nada mais é do que equilibrar as energias dos meridianos que nos circundam. Mais uma vez, as pesquisas mostram que esses meridianos existem, tá? As pesquisas dentro da medicina chinesa mostram que essas linhas que cortam o nosso corpo são linhas energéticas. E quando essas linhas energéticas estão desequilibradas, é que vem a tristeza, a ansiedade, a depressão e outros problemas emocionais que estão contidos na gente, tá? Então, quando você conversa com o terapeuta que vai fazer uso dessa técnica, você libera dentro de você o problema. Quando você gera confiança entre alguém que quer o melhor de você e você querendo melhorar. Então você tem ali o quê? O contato. E através das palavras, você consegue ir liberando dentro de você aquilo que te faz mal. Muitas doenças hoje
tem relação muito diretamente com os gatilhos emocionais, que às vezes te perseguem há anos e você não consegue tirar de dentro de você. Então, quando você consegue falar sobre o assunto, consegue equilibrar energeticamente, você melhora, você vai crescer dentro de você. E você vai seguir. Sim. E a doença vai te deixar. Porque as doenças, às vezes, quem provocou fomos nós mesmos. Aí você averigua, às vezes, o problema, né, da doença, e você não acha ninguém dentro da família com aquele problema. Ou seja, isso foi gerado por algo emocional grave que aconteceu na sua vida, que gerou tudo isso. É por aí. E merece todo o nosso respeito, porque na década de 70, um médico chamado Kirlian desenvolveu o método Kirlian. Tu lembras? A gente colocava Kirlian. o nosso dedinho. Eu fiz isso Kirlian, duas você vezes. O dedinho, não é? E eles o Reiki usa muito polegar, isso, tá? O Reiki usa muito isso. O Reiki usa muito a foto Kirlian. A sua aura, a sua aura em cima dessa questão do Kirlian, do método Kirlian. Então, isso aí foi uma revolução na ciência. Começaram a perceber que sim, nós temos um campo eletromagnético. Temos. E isso é fato. Tem pessoas que nos atraem para próximo. Tem pessoas que a gente sente uma certa reserva e quer mais longe da gente, porque nós somos elétrons, né? Tem a lei da atração, tem a lei da repulsão. Então, isso é um fenômeno, né, da própria composição. Os próprios neurônios estão o tempo todo aqui em sinapses, né? Então, nesse comando de energia, de eletricidade, está tendo sempre aqui um circuito funcionando, conectando, né, o axônio de um com o dendrito de outro. Então, a gente tem o tempo todo energia. São 70 mil pensamentos por dia, em média. Então, são 70 milhões, na verdade, são 100 bilhões de neurônios que nós temos, que, na verdade, se fala neurônios, são outras células com outros nomes, para ficar mais fácil o entendimento, né? São as células da glia, em 90%, mas ninguém fala dessas células, né? Mas são bilhões de células nervosas que estão interligadas. Nós somos uma hidrelétrica constante. E essa hidrelétrica é uma hidrelétrica constante. Ah, como é que você prova isso? Ué, você não faz eletrocardiograma, eletroencefalograma, eletromiografia? São respostas elétricas orgânicas. Então, essas respostas elétricas podem estar deficientes, desequilibradas, necessitando de um auxílio para você voltar ao equilíbrio novamente. Ninguém é perfeito, nós estamos nesse mundo exatamente para nos educarmos, para aprendermos, para crescermos e para emanarmos positividade. É por aí que a gente tem que caminhar. Sim, sim. A gente sabe o seguinte, gente, que existe muita cultura do ter. A gente está impregnado do ter. A gente tem que ter o melhor celular, tem que ter o melhor vestuário, tem que ter o melhor, né? A cultura do ter, ela, de alguma forma, ela tenta tirar de nós a essência do ser. Então, fica a cultura do ter em detrimento à cultura do ser. O que é ser, né? É você estar totalmente conectada com o bem, com o belo, com a sensibilidade, com a empatia, com a capacidade de enxergar no outro coisas que ele não consegue enxergar e trazê-los para a luz. Mas não, é cada um nessa coisa material de ter, em detrimento do ser. Aí as pessoas vão adoecendo, elas vão minguando, porque o ser é infinitamente mais importante do que o ter. Infinitamente mais importante. Você saber que sua energia conspira para o bem, que sua energia traz a luz, que você proporciona um clima de contentamento com as pessoas envolvidas, ou via net, ou presencial, mas que você traz luz. Você não traz sombra, entendeu? Então, esse autoconhecimento, esse autoamor é um exercício diário. Ninguém já nasce sabendo, é importante lembrar, ninguém nasce sabendo. A gente vai no gerúndio, construindo, aprendendo, ensinando, recebendo, doando. Crescendo, né? Assim, crescendo, evoluindo, movimentando. Não é? Sempre a vida acontece no gerúndio. Essa frase é minha. Se alguém roubar, clica aí. A vida acontece E vamos continuar no gerúndio. Positivando. 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 Exatamente assim. Na medida que vocês conseguem
focar a atenção no bom, no belo, na possibilidade da luz, nos coraçõezinhos que estão seguindo aqui pra gente, isso é você se conectar com o bem, se conectar com a vibe da felicidade. E a felicidade é uma casinha pequenina, é uma casinha, é uma colina, qualquer lugar que se ilumina. Quando a gente realmente quer amar, e quando a gente sabe amar, mas começa com o alto amor. Começa por você, para você dar para mim. Eu não posso dar aquilo que eu não disponibilizo em mim, que eu não tenho em mim. Como é que eu posso te dar amor se eu não tenho amor para mim? Não é? Então vamos começar nessa vibe da reflexão, da compreensão de que está todo mundo meio mal, que está tudo bem. Não se cobre demais, não se queira dar o que você não tem para dar nem para você. Porque vai ser um sacrifício maior, vai ser um sofrimento maior. Então vai na tua velocidade, vai no teu ritmo, entendendo que se não tá legal, se você não consegue sozinha ou sozinho, pede ajuda. Pede ajuda. 1 mais 1 será sempre mais que 2. Sempre. E agora, então, né, a gente sabe que a gente tem que somar, multiplicar e dividir afeto, menos subtrair. E haja coraçãozinho, a gente agradece. Claro. Fala daí, Nelson. O que acontece é o seguinte, os seres iluminados que passam pela Terra, né, e nos passam conhecimento, e a gente bate palma para esses conhecimentos que a gente recebe. Como você tem a tua frase, eu tenho a frase que eu roubei do Dr. Eduardo Barr, né? De alguma forma, só mudei um pouquinho o formato dela, quando ele foi muito feliz, quando ele disse a seguinte frase: não trate a doença, trate o ser humano. Não trate o problema, trate o ser, né? Tratar o ser. Então, tratar você... Em sua né, totalidade. Sim, sim. é o que se leva. Hoje em dia, em muitos tratamentos, são protocolos, ou seja, as pessoas são iguais, passa-se sempre a mesma medicação, sempre a forma de ser, é a mesma maneira, só que ninguém tem o hábito de escutar o outro, parar e escutar. Quando você para e escuta, você vê que as nuances ali que são ditas são pessoas diferentes, com ações diferentes, com pensamentos diferentes, e você tem que agir de forma diferente. Você fazer protocolo é botar o cara dentro de uma máquina e botar ali para prensar a máquina e dizer assim, ó, você é igual a A, B, C, D, Y. Não, eu tenho um exemplo clássico de vários casos que aconteceram. Eu tive um caso uma vez de 2 irmãs que eu tratei, jogadores de handebol, canhotas, tiveram uma lesão no ombro esquerdo, no mesmo músculo, no mesmo momento. Gêmeas, tá? Gêmeas univitelinas, iguais. Iguais. Uma respondeu ao tratamento com 5 sessões, a outra com 40. Os mesmos problemas com pessoas idênticas, univitelinas, gêmeas, com respostas diferentes. Por isso que não se trata a doença, se trata o ser humano. Se trata diferencialmente Sim. o problema da pessoa. Ah, eu tenho uma doença X. Sim, mas aquela doença X é uma doença que surgiu. Por quê? Por que surgiu aquela doença? Você pesquisa na família e ninguém tem um problema. Então a gente trata o ser e não o problema apresentado. Aí você vai ter sucesso, né? Aí o sucesso vem, porque você diferencia Sim. o que você quer com o paciente. Até porque, gente, só fazendo uma complementação, a digital é um fenômeno seu. Mesmo os gêmeos univitelinos têm digitais distintas. Então, o que nos define, a íris também, cada um de nós, né, é individual. A papila gustativa, a língua, o formato da língua. Então, tudo é muito particular de cada um de nós, certo? Por isso que a medicina chinesa usa a língua como referência para avaliar. Porque nas línguas não Até para avaliar a cor da língua também, né? A cor da língua, né? Sim. A cor da língua, a região, a tonalidade da língua, cada ponto da língua tem uma referência Sim. dentro da medicina chinesa. A ponta, Sim. a lateral, são órgãos que estão contidos aqui. É o que você falou agora há pouco atrás. Nós somos o que comemos e a língua se Sim. mostra.
E a língua se mostra, exatamente. Então, a gente sabe também, pela própria evolução da ciência, de que as pessoas que são muito contidas, são muito reservadas, muito guardadas em si própria, tendem a sofrer de constipação. De constipação porque Depois elas eu vou sabem... falar Elas como é que a medicina chinesa fala sobre isso. E a medicina ocidental não fala sobre isso. impressionante, as pessoas que guardam muito para si, as pessoas que não sabem dividir, que não sabem socializar as coisas, elas constipam. Elas ficam realmente com o intestino preso, porque o corpo, ele responde magnificamente aos estímulos diários. O corpo fala sobre nós. O corpo fala sobre nós. Picos de pressão, mas por que picos de pressão, se você até então estava saudável? O que é que te constrange? O que é que te deixa realmente irritada ou irritado? Vai buscar o conhecimento que o próprio Sócrates falava. Conhece a ti mesmo. A ti mesmo. Conhece a ti mesmo. Então, assim, esse é um exercício contínuo de você buscar saber as coisas que te fazem bem, os momentos que você sente sua energia ficar mais alta, os momentos que você sente que você está meio down, porque tudo conspira no nível energético e subliminar. Subliminar. Você sente, às vezes, poxa, que ambiente bom, que energia legal estar aqui com vocês. Às vezes também não é tão legal assim. Aí, se você está abastecida de energia boa, você vai conseguir também, sabe, dividir com esse pessoal essa coisa do clima, da energia, do que está acontecendo. Mas se você também consegue carregar só para si as dores suas e a dos outros, vai ficar corcunda de Notre Dame, vai ficar super corcunda, porque tem que expandir o peito, tem que abrir, né, a musculatura e olhar para a vida, porque a vida vai olhar para você. É tudo uma lei de ação e reação. Se você se abre para a vida se abre para você. Não foque na dor, no problema. Foque nas possibilidades de você ficar bem, que você vai ficar bem, tá? A Adriana aqui está falando aqui que ela tem sinusite. Que será o quê? Bom, eu vou falar pelo lado científico e depois vou falar pelo lado alimentar, tá bom? O lado científico, okay, a sinusite geralmente ela afeta a gente por vários motivos. Um dos maiores provocadores de sinusite somos nós mesmos, para começar. Por quê? Existe aqui na região, né, cerebral e alguns outros pontos do nosso corpo, vou falar anatomicamente, por ser professor de anatomia, eu tenho que explicar esse lado, tá? Existem espaços, buracos, nós chamamos de forames. Esses forames servem, inclusive, pelas regiões espaçadas ou regiões aeríferas, né, para diminuir o peso do crânio. Os pássaros, inclusive, têm os ossos de forma aerífera para facilitar o voo. Então, quando a gente está com algum tipo de secreção, ao invés de a gente assoar o nariz, a gente assua, joga para cima e a secreção se deposita nos seios frontais. Né? Seios, inflamação, sinusite. Então, a sinusite é provocada por secreção nossa mesmo, que fica depositada na região frontal, gerando ali uma inflamação. E aquela secreção vai envelhecendo e depois ela sai. Só que também existe uma relação muito estreita da sinusite com os laticínios, leite, manteiga, queijo, chocolate, que também promovam, além da sinusite, são processos inflamatórios. E no período frio, eu falei até ontem, na live que eu fiz ontem, que os láticos, né, eles promovem muco. Então, eles são mucogênicos. Então, eles produzem secreções. No período do frio, seria bom a gente eliminar um pouquinho os produtos lácteos. Além do que, o ser humano deveria tomar leite até os 6 anos de idade, segundo nutricionistas. Porque o leite de vaca, ele não é um leite próprio para a gente. O leite adequado e próximo ao ser humano é o leite da cabra, que é muito próximo a gente. Então, esse tipo de leite que se usa, e o leite que se usa hoje em caixinha, que demora às vezes 4 meses para estragar, é colocado, inclusive, só da cáustica dentro deles. Se você ferver o leite antigamente, nossos avós, nós mesmos, tinha aquele saquinho que você colocava o leite numa chaleira, colocava para aquecer e formava aquela nata na parte superior do leite. Hoje você vê, forma uma nata no fundo do leite. Aquilo ali é só da cáustica, que decanta e desce. Quer dizer,
Eu brinco com meus alunos assim, se você toma bastante leite e soda cáustica, ele faz bem para a parte interna. O dia que você vira óbito, você já vai para o tanque de anatomia para ser futuramente um Está bem cadáver de conservado. estudo. Você está se Está bem conservando. Aquilo ali conservado. faz um mal É. danado para o organismo da gente. Certamente, certamente. E outra coisa, né, gente? A gente é o que a gente come de verdade. E as plantas também estão adoecidas. E haja agrotóxico. Então, tenta colocar no teu espaço físico uma mini horta. Conversar com tuas plantinhas. Eu converso com as minhas. Eu converso com cacto. Eu como palma, pessoal. Olha Eu o como Masaru, palma. olha o pesquisador japonês, o Masaru Emoto, falando para as plantas, definhando, inclusive, pelo negativo. Sim, Olha lá, hein? sim. Isso é verdade, hein, gente? É verdade, a gente é o que a gente se alimenta. Então, assim, a palma é um alimento muito típico aqui do Nordeste. E eu aprendi agora, o ano passado, depois de 56 anos, aprendi a comer palma e fiquei apaixonada, porque a palma é agro, a palma é top, a palma é tudo. Fibra, aminoácidos, sabe? Ela consegue alimentar todos os animais, né? No Legal. agreste, no sertão. Então, a palma é um alimento extremamente digestivo, de fácil digestão, libera bastante aminoácido, lisina, arginina. Então, a gente vai se abastecer de coisas boas e não tem agrotóxico, porque a palma eu plantei na minha própria casa, na minha mini varanda. Então, quando ela começa a formar as raquetes, eu vou cortando as raquetes e vou refogando com arroz, com o que você quiser, porque a gente tem que se descobrir também nos hábitos alimentares, tá? Chegar aos 57 anos com poucas rugas também tem a ver com o meu estilo de vida. Tem a ver, embora me digam assim, mas Célica, estás com a Eu carinha tô já de beirando, 70. eu também estou beirando nos 60 também, eu já estou pertinho já. Mas somos jovens. 60 anos é a idade da plenitude agora, mudou o paradigma, não é? Mudou, Não mudou, somos ainda idosos, somos mudou, jovens, somos do mudou. exército da paz. Não é? Então, a gente é jovem, a gente está em plena atividade. Quando eu era criança, alguém na minha idade estava na cadeira de balanço, fazendo tricô, né? E esperando Ah, de O repente, Cláudio está falando aí, ó. O Cláudio está falando aí, eu escutei ele falando. Cláudio, fala aí, Cláudio. Somos jovens há mais tempo. Ele acabou É de falar. verdade, é verdade, é verdade. Né? E esse riso largo que ele deu pra gente agora de presente, o Nelson, quando você ri assim, que você gargalha, isso é só endorfina, só coisa boa, tá? Vamos tentar gargalhar Ah, mais, vamos pessoal, tentar pessoal, voltar. uma boa, para vocês rirem hoje. Tem uma peça que você vai pegar lá dentro. Alguns já até eu indiquei algumas pessoas. Dentro do YouTube, chama-se Boom. B-O-O-M, Boom. É com Boom. É com o falecido Jorge Fernando. Se alguém quiser rolar de chão no chão de rir, porque ele fala um monte de besteira, né? Mas são besteiras bem colocadas na hora certa, vá rir. Boom, B-O-O-M. Bota lá. Boom com Jorge. Boom com Jorge Fernando. Vocês vão rolar no chão de rir. Vale a pena ver. 1h30 de uma peça de teatro que vocês vão rolar no chão de rir. Tanta besteira que ele fala, engraçado. Que coisa boa, como é bom a gente rir, gargalhar, não é? Isso é fundamental. E talvez aqui entre nós, quais de nós tem rido para você, sorrindo para a vida? Como é que está isso aí, a questão da alegria, do contentamento de existir? Nós estamos vivos, estamos andando, ouvindo, vendo, falando. A gente não está agradecendo por isso? Tá não, a gente está no Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V e não para apreciar. Para apreciar, minha gente. Conheci uma criatura linda ontem na Orla de Olinda, um artista natural de Olinda, né, cadeirante, mas só fala de coisas boas para mim. Eu disse, caramba, que cara de alma gigante. Ele faz touquinhas de crochê, estou até com umas aqui para poder vender e comprar umas também para ele, para ajudá-lo, mas ele está numa sintonia com o mar, com a água com sal, que muitas vezes cura mais do que a água com açúcar, né, Nelson? A água do mar, ela é um tranquilizante natural. E ele disse, eu estou feliz. Açúcar faz mal. Açúcar não vem, nesse momento não é bem-vinda, exatamente. Né? Até porque todo alimento tem carboidrato, né? Até o inhame, cará, macaxeira tem
Aipim tem carboidrato. Então, assim, são pessoas que estão na sua vida e que você não nota, mas que podem ser grandes professores para você. Preste atenção ao redor, preste atenção a quem você cruza, sem querer no sinal, sem querer na farmácia. Preste atenção na padaria e para uma prosa rápida, mesmo de máscara. Para uma prosinha rápida que você vai ver que, caramba, que dia magnífico foi ontem com esse rapaz. Que dia magnífico. Ele só agradece. Ele só agradece. E aí, quanto mais você agradece, mais coisas boas acontecem. Não é assim a vida? Vai crescendo. Eleva. Vai crescendo, né? Eleva a imunidade, eleva a humanidade, eleva a espiritualidade, eleva a conexão com a vida, e aí fica tudo mais bonito, porque a vida é bonita. É bonita e é bonita. E aí, gente, estão gostando? Querem fazer alguma pergunta? Arlete, pode falar. Daniela. Até aí Fiquem tá claro à vontade para perguntar. Fiquem à vontade para perguntar. À vontade. Aqui nós estamos com ouvidos para ouvir e boca para falar. Exatamente. E como ambos são professores, a gente fala quase nada, né? Só que a gente fala bastante. Não, eu ainda estou pior. Além de professor, eu sou coach também. O coach fala pra caramba. Fala pra caramba. Fala muito. Já são, somando a educação física, né, com a fisioterapia, já são 35 anos como professor. Já tem um bom tempo aqui anos. já, né? Eu comecei 35 anos. Eu e sala de aula é contagiante, né? 86. É. Começaste? Eu comecei em 93, 94, sala de aula. E é uma coisa que vicia, né? É viciante sala de aula, né? Você quer mais e mais e mais e mais. É muito bom. Fátima, alguma pergunta, Fátima? Estela? Pode, Estela, né? Estrela. A Lacerda tá falando, Júlia está falando que está amando. E a Regina falou que elas querem escutar a gente. Tá bom. Vai continuar falando. Bom, gente. Elas querem escutar a gente. Gratidão. Muita luz para vocês, tá? Luz atrai luz, não é isso, Fátima? Estela, nome que significa em português estrela. Então vamos brilhar juntos e virar uma constelação do bem, uma constelação que vai proporcionar o bem para o outro. Pois Deixa não, eu lembrar Nelson? aquela frase do Chico Xavier, lembra que eu falei para você? Aquela frase dele. Eu lembro. E também sou muito... A frase do nosso amigo Chico Xavier, que trouxe benefícios, né, para a Terra. As pessoas que não entenderam o quanto de benefício ele trouxe para a Terra, para a gente aqui, as palavras dele, o carinho que ele tinha, né? Eu vou te falar, Adriano, eu vou falar com você já sobre a sinusite. Ele dizia o seguinte, a frase dele. São duas frases, na verdade, que vão abranger exatamente o nosso assunto hoje. Quanto mais pensamentos, em 51% do ser humano, esse mundo aqui tem jeito. Então, em 51% das pessoas pensarem de forma positiva, ou seja, a maioria, isso tem jeito. E o outro, que a gente falou do sorriso, né? Cada sorriso, cada felicidade, cada emanação de um sorriso que você executa, mais uma estrela que se acende no espaço. Então, são coisas importantes, são ensinamentos que nós temos que a gente grava. Ela está perguntando o que eu aconselho para ela na sinusite. Primeiro, para um pouquinho com leite e com chocolate. Tá? Eu aconselho para você limpar essa região aqui o seguinte. Uma seringa sem agulha, 20 ml, 20 não, para adulto é 30 ml de soro fisiológico, deita de lado, coloca bem na ponta do asa do nariz e dá um jato. Tá? Dá um jato de soro fisiológico. Dá uns toques aqui para soltar, fecha o outro lado, assoa, deixa descer a secreção. Deita do outro lado, faz a mesma coisa. 30 ml de soro fisiológico, bem na ponta da narina, dá um jato, tá? Ela vai inundar essa região, bate um pouquinho, né? Faz uma dígito massagem, ela vai descer novamente, fecha desse lado, assoa o nariz, você vai limpar toda essa parte aí da sua sinusite. Tratamento simples, rápido e fácil. E ver também se ela é uma pessoa alérgica, né, Nelson? Ela pode ser também alérgica a alguns elementos e, de repente, constipa, obstrui o nariz. Pode ser uma alergia também, né? Um processo alérgico também. Tem que saber se é alérgica.
One minute and the Mas e end. aí, gente? One E aí? minute. Ficou 1 minute, only one For, minute, just for, one. for the Ok. end. Espero que nós tenhamos contribuído para vocês, tá? Que não apressemos o rio, que o rio corre sozinho para o mar, mas que cuidemos de nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos relacionamentos. É muito importante vocês terem um campo vibracional de pessoas que querem o teu bem, que estão com você, torcendo por você. Não vale fala que me ama, só quer da boca para fora. Tem que viver esse amor, mostrar esse amor, partilhar esse amor. Então, daqui de Olinda, segue carinhosamente muito amor, muita luz para vocês do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Cuiabá. Estamos juntos nesse cosmo, nesse universo maravilhoso chamado Planeta Terra. E à disposição de vocês. Segue aqui o meu beijo carinhoso. Fala você. Luz e paz a todos. Gratidão sempre, não esqueçam disso. Agradeçam o positivo e o negativo. Do negativo surgem as experiências que não devemos querer passar mais. E do positivo, evolua, cresça, multiplique isso ao cubo, à quarta potência, à quinta potência, à 10ª potência e emane essa positividade. O que foi? Sejamos luz. Ah, sim. Sejamos a Regina, luz. como podemos encontrar a sua página? Eu amei a sua fala. Ela está perguntando de você, Regina. A sua página. No caso de mim, Cérlica. Então você vai entrar, Regina, @Cérlica Maia de Farias. Não dá tempo de eu digitar agora não, né? Pode digitar, pode digitar. Se cair, caiu. Vai lá. Escreve, pode escrever. Caiu. Se cair, caiu. Estou aqui digitando rapidinho para você. E à disposição, tá, gente? Estamos juntinhos aqui, embora fisicamente distantes. @Cérlica Maia de Farias. @Cérlica Maia de Farias. É isso aí. Chegou aí? Pronto, Cláudio. Gratidão, Cláudio. Ótimo, então, tá bom, gente. Bom final de domingo. Bom final de domingo a todos. Não levem problemas para a cama, levem a respiração para vocês dormirem. Na cama é feito para descansar. Façam respiração, mente, 4 vezes inspirando, 4 vezes soltando e mentaliza isso, algo positivo. Você cai no sono, você não vai sentir. Mente quieta, espírito coração tranquilo. Chega aqui, mãozinha com mãozinha. Gratidão, gratidão. Um abraço a todos, gente. Uma boa noite. Gratidão a você, Regina, também um abraço. Boa noite. Boa noite.